para todo mundo, falando da Parashá com o Rabbeinu Roni Hadid. A gente está agora no meio da festa de Pesach, com as matzot, com os ovos, com as batatas, sem hametz, sem pão. E a gente está agora do último dia de Pesach, que é o que se chama Shvi de Pesach. Vai ter uma diferença agora, né, entre Chutz La'aretz, fora de Israel e Israel. Em Israel, na verdade, é Shabbat. Acabou Pesach, então a gente já vai ler a próxima Parashá, que vai ser Parashat Achareimot. Chutz La'aretz ainda é Pesach, são 2 dias de Pesach, né, que se faz 2 dias de Hag e fora de Israel. Então a gente vai falar, tentar um pouco misturar, fazer um mix hoje, um pouco sobre tudo junto, e entrar um pouco, começando do Shvi de Pesach. Milagres, né? Milagres é uma coisa que a gente encontra em todo o Tanakh de maneira mais impressionante, que não se encontra em nenhum outro lugar no livro do mundo. Que é impressionante também que esses milagres estão conectados com a história mundial também do momento. Não são milagres que foram ocorridos numa pessoa particular, em algum canto de algum deserto do mundo, e são milagres que estão intimamente envolvidos na história mundial conhecida dos egípcios, que é o centro da história mundial daquele tempo, né? Ou seja, são milagres muito grandes, muito especiais. Eu vou começar talvez com uma historinha que eu conheço boa também. Se conta que uma vez uma pessoa chegou para se hospedar o Rabbi Saleh Salanter, se não me engano foi. Ele chegou numa aldeia para se instalar e chegou na casa de um aldeão judeu lá, que ele tinha um hotelzinho. Falou, posso dormir aqui? Posso. Ele viu que esse aldeão estava comendo comida não kasher. Ele perguntou para ele, você é um judeu comendo não kasher? Aí ele falou para ele, olha, eu vou te falar a verdade, eu comia kasher até um pouco tempo atrás, mas chegou um homem aqui e me convenceu que tudo isso é besteira. Eu com medo de convencer que tudo isso é besteira, ele falou, não, ele chegou aqui e falou, você come kasher, como você é bobo, você acha que te influencia alguma coisa? Você acha que tem diferença se você come assim ou come assado? Não tem diferença nenhuma, eu vou te provar isso agora. Ele pegou um pedaço de carne de um toicinho assim, bem grande, falou, agora, eu vou comer isso agora. Se Deus não quer que eu coma, eu quero que ele me mande um raio e me mate agora, né? E pegou o toicinho assim, comeu o toicinho, acabou de comer. E cadê o raio do teu Deus? Não teve raio, não teve nada. Ele me convenceu que se fosse, um cara fala dessa maneira com Deus, se fosse verdade que não pode comer o toicinho, ele ia ser morto no mesmo momento. Por isso, desde aquele momento, a minha emuná, a minha crença em Deus baixou, e eu passei a não comer kasher. Aí o Rabbi Saleh Salanter, que era um homem muito esperto, ficou em silêncio, falou, vamos esperar, como vai ter a oportunidade para responder. À noite chegou a filha do hoteleiro, desse senhor, e o homem falou para ela, e minha filha, como foi hoje o curso de danças teu? Muito bom, pai, não sei o quê. Aí o Rabbi Saleh falou, você faz curso de danças? Falou, que bom, então faz uma apresentação pra gente agora, então, aqui do teu curso de danças, dança aqui pra gente, né? Aí a menina falou, eu não vou dançar agora, né? É que nem na época do bar mitzvah, né? Quando a criança estuda para fazer bar mitzvah, todo mundo que chega em casa fala, lê a tua parashá para ele ouvir, né? Eu ficava, não, bar mitzvah daqui a 2 meses, eu não vou ficar lendo parashá para todo mundo para mostrar como eu sei. E aí o Rabbi Saleh falou, tua filha não é educada, né? Por que ela não pode fazer uma dança para mim? Ele falou, minha filha, por que você não pode dançar para o rabino? Ela falou, não, você não entende, pai. Dançar é uma coisa especial. Se faz isso uma cerimônia, a gente vai fazer uma festa no final do ano. Naquele momento, no momento certo, eu vou dançar. Mas eu não vou dançar para qualquer, entre aspas, idiota que aparece no caminho e que me pede para dançar. E assim, o Rabbi Saleh Salanter falou para o aldeão a mesma história também. Ele falou, Deus também é assim. Deus tem momentos onde ele dança. Mas ele não tem que dançar quando todo mundo fala para ele, Deus dança agora. Deus não vai dançar toda vez que você fala para ele, Deus dança. Ele tem uns momentos especiais para dançar. Sim. Agora, nesse Shvi de Pesach, que foi aberto o mar, Deus dançou. Ele abriu o mar, fez um dos maiores milagres da história da humanidade diante do povo todo. Ele dançou. E a pergunta é realmente, então, como a gente vê os milagres, né? Quando Deus dança e qual a importância desses milagres? O que eles vêm mostrar pra gente? Quando Deus... Quais as regras, então, né? Quando Deus dança, quando ele não dança? A história é boa porque ela está direcionada à palavra milagre em hebraico. Milagre é a palavra nes. Nes, na verdade, em português seria um estandarte, é uma bandeira. Um milagre, quer dizer, quando nes set nes é levantar uma bandeira, Nes é levantar. fazer um sinal.
O Rashi fala que Nes era o pedestal onde o homem que tinha que dar um discurso, ele subia. Sim. Nes, né? Ou então um estandarte, ou o que a gente chama disso, uma bandeira que a pessoa levanta também, ou você dá uma coisa elevada, ou seja, é você ver um trigger, é você ver um ponto, é botar uma bandeirinha num lugar. Olha, aqui Deus fez o sinal. Quer dizer, é isso que você está falando, que Deus faz o sinal na hora que Ele quer, e não na hora que alguém acha que ele tem que fazer. Porque o sinal, o que é especial do sinal, é que ele é um sinal, e você vê um caminho, e você vê um ponto específico que lá aparece um sinal. Se um sinal tivesse durante todo o percurso, você não ia falar que isso é um sinal. Um sinal é uma coisa que está destacada. É uma coisa que tem que se destacar, e ela está diferente de tudo que está em volta, porque ele é um sinal. E sobre esse negócio, existe uma discussão entre os nossos sábios, entre o Maimônides e o Narmânides, o que é um milagre. Se o milagre, a pessoa pode falar de maneira legítima, falar tudo é milagre. Eu conseguir ingerir um alimento é um milagre. Eu poder enxergar é um milagre. Eu poder estar sentado aqui também é um milagre. Tudo isso é milagre, né? Eu poder ter a capacidade de levantar minha mão, isso é um milagre. E se é assim, então o que é o Nes? O que é o estandarte? O que é o milagre de uma coisa que está assim? Os nossos sábios discutem sobre isso. O Maimônides e o Narmânides têm opiniões diferentes. Para o Maimônides, para o Narmânides, o milagre, isso que abriu o mar é um milagre. Isso que, de repente, Deus mudou como se fosse as regras da física para alguma coisa, é um milagre. Para o Maimônides isso não é bom. O Maimônides fala, não, Deus já criou o mundo com as regras no início. Isso que ele está mudando o mundo e fazendo uma coisa diferente, isso não é elegante. Isso não é legal. Ele está saindo do que ele prefixou. Ele não é... A água é para estar dessa maneira. Quer dizer, os milagres já foram prefixados na criação do mundo, tudo que vai acontecer exatamente. Na verdade, isso é o maior milagre, né? Que seria não só que agora ele mudou. Na hora que ele criou o mundo, ele já... É que os sábios falam, que Kadosh Baruch Hu já tinha falado com o mar, que o mar vai abrir no Shvi de Pessah, quando aconteceu aquilo. E tal, e aconteceu coisas assim. Apesar que tem coisas atribuídas. Dizem que nessa mesma época aconteceu um grande cataclismo na Europa. E em relação a esse cataclisma, aconteceu várias coisas. Que, por exemplo... Um tsunami. Um tsunami, que levou, por exemplo, coisas que chegaram até o Egito. Inclusive, alguns povos que estavam na Europa foram para os filisteus que tinha em Israel, que eles são oriundos da Grécia, eles imigraram para a Palestina, e por isso que Deus fala que eu não vou passar de Derech Plishtim, porque agora tem Plishtim ali, e a gente vai fazer outro caminho, porque tinha um povo que de repente chegou para lá, que não estava lá, que são europeus, que eram gregos, que foram para o litoral de Eretz Israel, que não tinha nem que estar lá, e que isso talvez está ligado a esses cataclismos que aconteceram na época. Mas a gente pode falar, o cataclismo é que Deus fez isso naquela hora. E o que Deus como faz como quiser. Ele quer fazer por meios naturais, ele faz. Ele quer fazer de maneira não natural, ele faz. Mas talvez o milagre seja que ele fez uma coisa que não é naquela hora. Uhum. Uma abordagem muito importante sobre os milagres é o que o Maimônides escreve no livro dele, Mishneh Torah, o livro do Maimônides de Halachá. Ele traz, no livro de Halachá do Maimônides, tem fundamentos da Torá que ele considera também como Halachá, como lei judaica. A crença judaica é parte integrante da lei judaica. E ele traz um capítulo muito interessante e importante, que ele fala que o povo de Israel não acreditou em Moisés pelos milagres que ele fez. Por quê? Porque quando você acredita no milagre, o efeito do milagre é um efeito de magia, que na hora você fala uau, e depois de um tempo você já não acredita mais. Ao ponto que, na abertura do mar, se diz que o que uma pessoa viu na abertura do mar, os Nevim, Yehezkel e Yeshaya não viram uma Itgalut, não viram uma revelação divina do que o povo viu no mar. E logo depois que aconteceu isso, alguns dias depois, eles estavam reclamando, eles já estavam se rebelando contra Deus, que não tem água. Quer dizer, o milagre pode dar um efeito de uau, e logo depois você vai cair. Que nem Eliyahu Be'ara Carmel também, né? Eliyahu, o Monte Carmel, do Carmel. Que eles também, Deus baixou raio, todo mundo gritou que Deus é o Deus, e no dia seguinte... Não é nada. Bauau. Então, e o que Sines acreditaram, que o Rambam Maimonides diz, que eles acreditaram no Mamad Har Sinai, na entrega da Torá no Monte Sinai.
porque lá tinham 2, 3 milhões de pessoas, eles escutavam Moshe, Deus falando com Moshe, e Akadosh Baruch Hu fala para Moshe, agora eles vão acreditar, Bechá, agora eles vão acreditar. E daí o Maimônides traz que antes eles não acreditaram. Então para que teve todos os milagres? Para que teve a abertura do mar? Para que os egípcios foram afogados? Então o Maimônides vem com uma abordagem operacional. Fala, precisou, tem uma potência da época, tá perseguindo a Israel. Você tem que fazer alguma coisa. Então, foi uma coisa tática impressionante. Abriram, o povo foi, e foi criado um obstáculo gigantesco, que é um gênio militar quem fez isso. Apesar que podia dar umas ideias mais simples, né? Podia passar uma manada de elefantes e atropelar todos os egípcios. Pode ser, eu não sei. Podia acontecer muitas coisas lá também. Sem dúvida, mas de certo modo, o Corão quer dizer que o milagre são coisas que a gente agradece. Uma manada do deserto, né? Uma manada do deserto. Elefantes do deserto. Teve coisa desse tipo, teve os pássaros que caem no deserto para o Israel comer e tal. Mas de modo geral, a gente vê que os milagres, a gente agradece eles até hoje, e a gente fala deles, e é importante falar no Leila Seder, que quanto mais você fala, mais tem esse sentimento de agradecimento e tudo, mas não nisso está baseada a nossa fé judaica. A fé judaica está baseada em outra coisa, que a gente fez há uma semana atrás, isso um Rav meu, Rav Amital gostava de falar, que a fé judaica está baseada na precisão dos detalhes, nos detalhes pequenos. Quando alguém te conta uma história de modo geral, você acredita ou não acredita, mas se alguém começa a te contar a história nos mínimos detalhes, você começa a acreditar mais na história. A gente sabe exatamente a hora que a Israel saiu de Mitzrayim. Isso é uma história... Quando as pessoas saíram, famílias, etc. Tem uma história atribuída ao presidente dos Estados Unidos, não sei se era o Truman, na época da independência de Israel, que ele chegou para o Ben Gurion e falou, com que direito vocês têm direito à Palestina e tal? E o Ben Gurion falou, quantos vieram os primeiros imigrantes para os Estados Unidos nos navios? Aí ele falou, eu não sei exatamente em que horas foi, não sei exatamente, que dia foi mais ou menos, não sei exatamente. Mayflower, quem veio e tal. E Ben Gurion fala, a gente sabe exatamente que horas a Israel foi criado. A gente sabe que à meia-noite a Israel saiu de Mitzrayim. Foi o dia, quantas pessoas estavam, quem são as famílias. A gente sabe quem entrou primeiro no mar, que Nachshon entrou e a água estava aqui, a gente fala, e aí o mar começou a abrir. Nesse 7º dia de Pêssar. A gente sabe precisando de detalhes. Que a fé judaica, igual você falou, ela é dogmática, ela é pragmática. A gente faz muitas perguntas. Porque a pergunta ajuda a emuná, a palavra emuná em hebraico é a palavra oman. Oman é o artesão, você tem que trabalhar ela. Ninguém nasce acreditando nas coisas. Você tem que estudar e você trabalha através das perguntas que são respondidas, você fortalece a tua emuná. E os milagres são coisas para te fazer o uau, o wake-up call. Você fala, uau, tem alguma coisa aqui. Mas se o milagre faz uma coisa uau, e depois você esquecer, você não fazer perguntas, você não vai cultivar nenhuma fé. A fé, para ser cultivada, tem que ter esse uau, mas depois tem, peraí, mas por que isso aconteceu? Mas o que aconteceu depois disso? E qual é a história? E como foi no final? E para que teve isso? Se você faz essas perguntas, e aí você consegue chegar numa fé mais verdadeira e fortalecida. Acrescentar só mais um ponto talvez importante, né? É um ponto, na verdade, comprido que você falou, mas quando está escrito Ve'aminu b'Hashem u'Moshe avdo, é interessante que, se não me engano, acho que o Ibn Ezra, ele escreve, Ibn Ezra, Orachaim, já não me lembro quem, acho que o Ibn Ezra, ele escreve que Hashem Moshe avdo, uma maneira muito interessante de falar sobre a emuná, esse Rambam que você trouxe, ele diz que toda a crença do povo judeu no Egito era, na verdade, uma crença, imagina, em nenhum momento foi provado no Egito que Deus falou com Moshe. Que a gente falou, né? O próprio Moshe falou, eles vão falar para mim que você não falou comigo. Mas calma, como não? Você vai fazendo os milagres enormes, todas as pestes, a abertura do mar, tudo isso você acha que não vão acreditar que você falou comigo? Eu falo, não. Isso prova que você existe, que Deus existe com certeza. Ele faz milagres ele sai da natureza. Isso prova que você gosta de mim, que quando eu rezo você me ouve, mas ninguém sabe que você falou comigo. É uma coisa muito profunda, na verdade. Não foi provado ainda que Deus falou com Moshe. Pode ser que Moshe é um queridinho de Deus. Cada peste que chegava, ele ia falar, Deus, manda ver com sapos. Deus mandava ver com sapos. Deus, que nem a gente faz hoje em dia também. Deus não fala,
diretamente como profecia com a gente. A gente reza, e às vezes Deus ouve. Pode ser isso que aconteceu no Egito. Então diz o Ben Ezra, aqui na saída do Egito, vai Aminu B'Hashem Moshe Avdo, também acreditaram em Deus e que Moshe é o seu escravo. Mas ainda não tinha a crença que Deus falou com Moshe. Quando isso foi no Har Sinai. E para você, por que não foi feito isso antes, na verdade? Porque até agora a intenção de Deus era só provar, eu existo. Eu existo, eu gosto de vocês. No Monte Sinai, a ideia era passar um código de leis. Para você passar um código de leis para o povo, você não pode provar só que Deus existe e gosta de vocês. Você tem que provar também que ele fala com o profeta. Para provar que ele fala com o profeta, isso só pode ser feito em primeira mão, quando o povo ouve o Deus falando com o profeta. Quer dizer, foi outro tipo de revelação, completamente distinto. Isso é um assunto longo, a gente deixa para uma próxima vez para todo mundo também. Shabbat Shalom para todo mundo.